Muito obrigada, professoras Vera, Miriam, por este convite, que muito me honra. Eu vi que, de facto, é uma disciplina que parece ser extremamente estimulante. Fiquei muito contente por ter podido conhecer um pouco, os alunos, ter uma primeira abordagem. Enquanto iam falando, eu ia pensando no que é que eu posso colaborar, não é? Compreendo que este é um seminário, este seminário ajudará a definir melhor as questões de pesquisa, a forma como vão colocar, as metodologias, não é? Portanto, é o principal objetivo deste seminário. Então, eu gostaria de propor desde já que nós fizéssemos uma espécie de, entrássemos logo numa dinâmica de trabalho, não é? Porque, na verdade, em Cabo Verde, esta área de estudos de género é recente, a área é recente, a universidade também é recente, né? E, na verdade, o movimento feminista começou bastante antes, não é? De terem começado estes estudos e a própria universidade. Então, eu acho que eu deveria talvez primeiro situar-me um pouco para vocês perceberem a minha trajetória, e depois vou elencar alguns pontos em relação a esta relação entre a academia e os movimentos feministas em Cabo Verde, sugiro que passemos a perguntas e diálogos, porque só com base no que vocês me disseram nas vossas apresentações, eu já teria até outras informações, e gostaria de entrar com vocês, tentar aprofundar eventualmente algumas outras conversas ou ter outras dicas que não exclusivamente a questão da academia e os movimentos cívicos no tocante aos direitos das mulheres, não é? Bom, então, eu, na verdade, nasci em Lisboa, vivi em criança na Guiné-Bissau. A minha família é sobretudo de Cabo Verde, o meu pai, os meus avós, quase todos, e eu tornei-me binacional. A partir de uma certa altura, decidi pedir a nacionalidade cabo-verdiana e fui trabalhar em Cabo Verde, como viram pela minha mini bio. Lecionei no ensino superior privado no início dos anos 2000, a partir de 2004, estava a preparar-se a criação da Universidade Pública e já havia alguns institutos e até uma universidade privada em Cabo Verde. Cabo Verde, como todos saberão, é um pequeno arquipélago do Sahel, portanto seco, né? Com 10 ilhas, 9 são habitadas. É um microestado, um estado independente desde 1975, e com poucos habitantes, serão cerca de 500 mil agora. Na altura da independência, que foi quando surgiu também o movimento feminista, seriam cerca de 200 mil. Portanto, estão a ver que é um microestado com uma diáspora muito forte. Não há recenseamentos muito completos, mas todos pensam que há muito mais cabo-verdianos fora do que no país. A diáspora mais antiga, com certeza, que é no continente africano, já vou explicar porquê. E temos desde há muito a maior diáspora, que tem mais peso numérico, a que está nos Estados Unidos da América, na zona de Boston, que é uma diáspora que iniciou, portanto, os cabo-verdianos começaram a instalar-se, a radicar-se lá a partir de meados do século XIX, portanto, já é muito antiga. E temos, desde a década de 70 também, comunidades cabo-verdianas, que nós chamamos de diáspora, instaladas em diversos países europeus, sobretudo em Portugal, mas também na Holanda, e depois poderemos ver um pouco porquê, França, Luxemburgo e mais recentemente na Espanha, e na Grã-Bretanha. E também temos uma comunidade antiga na Itália, portanto na Europa Ocidental. Cabo Verde era um arquipélago que não estava povoado, muito provavelmente por causa da seca, não é? Das secas, faz parte da zona de uma continuação do deserto, não é? Do Sahara, do Sahel, entre o Sahara e o Sahel. Ahm, mas tem uma boa posição estratégica no Atlântico e foi com as viagens de navegação financiadas pelos reis de Portugal para descobrir um caminho marítimo para fazer comércio com indianos, não é, na Índia. Foi assim que alguns navegadores italianos e portugueses chegaram a Cabo Verde. Isto já foi no século XV e o povoamento de Cabo Verde está ligado a um aspecto trágico e muito duro, que no Brasil vocês conhecem muito bem,
da história da África e das Américas, que é a deportação de africanos escravizados, que começou por ser, nesse século, para a Europa, onde iam servir mais como escravos citadinos ou na corte, enfim, e depois ganhou uma dimensão, proporções enormes, gigantescas, não é? Para o continente americano, para trabalho em plantações. E foi por isso, foi por essa razão que se fundou o arquipélago de Cabo Verde, foi povoado por ordens do rei de Portugal. Essa cidade, a primeira cidade fundada em Cabo Verde, foi também a primeira cidade europeia em África. Ribeira Grande foi classificada como património da humanidade por essa razão. E as zonas circundantes serviam para, de facto, haver alguma produção agrícola, para alimentar os tripulantes dos navios que paravam na Ilha de Santiago, que é a maior ilha e onde se encontra a capital do país, paravam nessa ilha para poderem fazer o comércio de pessoas escravizadas de forma mais tranquila do que no continente. Bom, a história do arquipélago, que gira muito em torno do aproveitamento económico no capitalismo, claro, internacional e europeu neste caso, gira muito em torno do aproveito económico, eu dizia, da sua localização geográfica, tem por essa razão altos e baixos e, portanto, há alturas em que a posição estratégica de Cabo Verde é muito útil para negócios, para trocas internacionais no Atlântico, e há dinheiro que circula, negócios, há uma prosperidade, e depois, quando deixa de ter interesse, sai um pouco dessas rotas, a geopolítica vai mudando, entra em grande decadência que a partir do século XVIII, sobretudo, condenou parte da população, partes importantes da população, a fomes que levaram à morte de muita gente. Bom, este foi um dos principais argumentos para o movimento independentista de Cabo Verde, das secas e fomes, sabendo que estamos a falar então de uma sociedade crioula e no Atlântico, também no contexto do Império Português, foi criada uma outra, no arquipélago de São Tomé, que tem um clima oposto, portanto, um clima tropical úmido. No arquipélago de São Tomé e Príncipe, eu dizia, já mais próximo de Angola e com contactos mais diretos com o Brasil, dizia que criou-se também uma sociedade crioula. E isto reflete-se em vários aspectos da sociedade cabo-verdiana, inclusive na própria elite, o que também aconteceu em São Tomé, porque temos uma elite também de mestiços, mas autóctone, não é? Com idas e vindas de alguns europeus que vão assumindo cargos ou vão explorando alguns negócios e depois saem. Portanto, há uma elite em Cabo Verde que também rapidamente se torna decadente. Bom, isto para vos explicar que de facto é parte desta elite decadente que vai iniciar o movimento de libertação nacional, como chamamos, o movimento independentista, que surge na década de 1950. E como eu tinha dito inicialmente, a diáspora mais antiga é no continente africano, portanto, estão a ver que estamos aqui a falar de não só, o que já sabemos, continentais, como dizemos, que tinham sido escravizados e que conseguem por várias formas, voltar ao continente, mas também pessoas que foram trabalhar noutros territórios economicamente explorados por Portugal, e a começar pelo território da Guiné-Bissau, e depois, mais tarde, funcionários públicos que foram recrutados em Cabo Verde para trabalhar também em Angola. Há trabalhadores cabo-verdianos que trabalharam nas roças de São Tomé e temos menos cabo-verdianos em Moçambique. Os cabo-verdianos serviram no continente africano, já estando destribalizados, porque, contrariamente ao que aconteceu no Brasil, e como eu dizia, que isto tem a ver com os negócios, não é? A partir do século XVII, assim, já não tinha tanto interesse, portanto, começou a haver muito menos africanos escravizados a irem para Cabo Verde. Os cabo-verdianos passaram, com certeza, a ser católicos, que não é uma religião muito difundida nesta região da África Ocidental,
Então, foram ganhando uma outra identidade religiosa, certamente, ligados à língua portuguesa, formou-se um crioulo, que ainda hoje é a língua materna dos cabo-verdianos, e, portanto, neste contexto ilhéu, sim, de mestiçagem, de subjugação dos africanos, de europeus, que diga-se de passagem, alguns dos quais já se sabe cada vez mais eram também europeus perseguidos, que se instalaram em Cabo Verde, não só os que faziam negócios, mas europeus que foram alvo de perseguições religiosas, judeus, por exemplo, e outros, ou de perseguições políticas. Estas pessoas juntas num arquipélago saheliano, de onde não é assim tão fácil sair, você não consegue sair em barcos pequenos, não é? Foram convivendo e criando a sua cultura. Os cabo-verdianos, quando por diversas razões e em diversos contextos regressavam ao continente, também temos uma comunidade importante nas que se tornaram colónias francesas no século XIX, XX, Senegal, Costa do Marfim, sobretudo, tinham já uma sua própria cultura, a sua língua, eram identificados como católicos e com certeza pessoas que, na sua maioria, como acontece com os escravizados em geral, tinham passado a ter um nome e um sobrenome, como vocês dizem, europeu, sobretudo português. Bom, portanto, nós temos, em relação ao movimento independentista, uma, uma ligação forte aos movimentos que já tinham iniciado no continente africano e temos militantes ligados, sobretudo, a estes que agora são países, chamamos de língua oficial portuguesa, que eram na altura colónias portuguesas, mas também às francesas. E até ao Congo, belga e tudo isso. Portanto, há uma ligação a cabo-verdianos que estão no continente africano e que se envolvem diretamente de várias formas nos movimentos independentistas. Tudo isto para vos dizer que eu faço parte dessa então diáspora de pessoas que foram para a Guiné-Bissau e que depois vieram se instalar em Portugal. Como é que eu comecei a estudar as questões de género ou mulheres, que não sou especificamente dessa área? Tem a ver com o meu interesse. Eu formei-me em Sociologia pela História. Confesso que um dos temas, ainda há dias estava a dizer isso, que mais me interessou para perceber, para decidir investir na história, no estudo da história de Cabo Verde, foi uma questão, na verdade, de género. Porque nós, com certeza, que temos uma sociedade em que a maioria das famílias são o que nós dizemos monoparentais, portanto, são famílias de mulheres sós, que cuidam sozinhas dos filhos, e também são estas as famílias, claro, que conhecem mais a pobreza, como dizemos, o rosto da pobreza em Cabo Verde. Como estão a ver, como estão a imaginar, Cabo Verde é um país que importa 80% dos seus alimentos. Por conseguinte, a pobreza é a situação mais comum das famílias cabo-verdianas e são as mulheres, com certeza, que sofrem mais, como noutros países, e sobretudo estas que têm crianças a cargo, estando sós. Perguntava-me eu, quando era jovenzinha, porquê é que as mulheres cabo-verdianas vivem assim? Se eu tinha vivido num país africano, onde existe também o Islão, com um peso cada vez mais forte, e onde é relativamente, não é a situação mais comum, vá, as mulheres estarem sozinhas com filhos a cargo, nem para mulheres católicas, em Portugal, depois onde eu cresci, e nem para mulheres, sobretudo, ligadas ao Islão, que aí é o oposto, não é? Podem ter um marido com várias esposas, portanto, há outro tipo de situação. Eu queria saber como é que isso tinha acontecido em Cabo Verde e o porquê, e eu achei que para pensar no desenvolvimento, na luta contra a pobreza, etc., era preciso perceber, e isso teria razões históricas, que na altura eu desconhecia, perceber como é que as famílias cabo-verdianas tinham ficado com essa configuração, digamos assim. Bom, então eu comecei por estudar a história do movimento independentista e fiz o doutoramento em França, onde havia uma escola de estudos africanos, que não havia na altura em Portugal ainda, entretanto criou-se. E foi quando comecei a estudar o movimento independentista, eu era muito jovem, entrei numa linha de pesquisa que estava a ser desenvolvida em França, nesta Escola de História da África Contemporânea, e que era o estudo da trajetória das elites.
E eu propus-me então estudar as elites políticas e comecei a descobrir mulheres. Então deparei-me aí com um dos temas que eu estou a desenvolver hoje em dia, que é o da invisibilização de mulheres. Quando se falava da história do movimento independentista e dos seus líderes, foi-se omitindo, julgo que desde sempre, se omitiu o facto de que eram homens casados, com mulheres africanas, a maioria. O líder, o mais conhecido, o líder principal, tinha uma esposa portuguesa, por acaso, na fase inicial, das quais nunca se falou. Não se falava das esposas e nem dos filhos, que eles, na verdade, iniciaram a organização deste movimento que lutou pela independência de Cabo Verde com uma guerra que se fez na Guiné-Bissau e não em Cabo Verde. Eu fui estando atenta e nas primeiras entrevistas que fiz a algumas viúvas também, porque os respectivos maridos tinham sido dirigentes, já tinham falecido. Eu perguntava-lhes logo, para começar, que papel elas tinham tido e fazia primeiro perguntas sobre as trajetórias delas. E fui descobrindo, isto está na minha tese, que é os dirigentes do PAIGC, da Fundação à Ruptura, também fui descobrindo que algumas destas mulheres vinham de famílias mais politizadas do que os próprios maridos, e à medida que as fontes foram sendo identificadas, foram sendo organizadas, tratadas e disponibilizadas para consulta, começaram a aparecer também fotos às quais não tínhamos acesso, e nessas fotos nós víamos também mulheres. Bom, como a Guiné-Bissau fez uma guerra, na Guiné-Bissau houve uma guerra que durou mais de 10 anos, nós sabíamos que tinha havido mulheres envolvidas, claro, porque a guerra foi uma guerra de guerrilha, envolveu as aldeias, as tabancas, como se diz na Guiné-Bissau, com certeza que as mulheres tinham que estar implicadas. Também sabíamos da existência de uma outra mulher guineense que tinha sido dirigente ao mais alto nível, neste movimento que é o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Contudo, não tínhamos uma ideia muito específica do número de mulheres, do tipo de funções que tinham ocupado, do verdadeiro papel que tiveram nesta luta pela independência. Bom, eu então, na altura, interessei-me pelas mulheres cabo-verdianas. Depois disso é que eu fui trabalhar em Cabo Verde como docente num curso de História e, perdão, foi um desafio da Universidade de Cabo Verde, entretanto criada. Foi através de um desafio que eu passei a reunir condições para montar um projeto sobre esse tema específico e que teve um financiamento de uma fundação alemã. E aqui tocamos em dois pontos fulcrais, eu acho, para a nossa reflexão no seminário de hoje sobre a relação entre a academia e os movimentos cívicos. Acho que posso pegar em dois ou três pontos que eu já referi aqui para mapearmos toda esta questão. Como vos disse, Cabo Verde é um microestado, muito pobre, e nós podemos pegar já aqui na questão das ligações transnacionais. O movimento independentista destes territórios que integravam o Império Português na altura em África, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, foram tardios. Começaram quando a maioria dos países africanos já tinham independência, porque a guerra começou em Angola em 1961. Então, quando estes países obtêm independência, Guiné-Bissau primeiro em 74 e os restantes em 75, a maioria dos países africanos já tinha independência desde há mais de uma década, já havia movimentos feministas e, aliás, a independência foi obtida no Ano Internacional das Mulheres, não é? Das Nações Unidas. Portanto, tanto a luta pela independência, como depois os primeiros anos de independência, por todas estas razões, pela pobreza do arquipélago, foram sempre muito marcadas por relações internacionais, a vários níveis. Para apoio político, aliás, a independência obteve-se com certeza por reconhecimento das Nações Unidas. Há toda uma estratégia que está sendo muito pesquisada atualmente, diplomática, que envolvia não só os países que apoiaram mais estes movimentos, que eram os do chamado Bloco Socialista, a ex-União Soviética, a China, Cuba, com certeza, mas também países africanos já independentes e comitês de apoio, até mesmo nos Estados Unidos, que era contra, claro, França, Alemanha Federal, portanto, os países que apoiavam Portugal na guerra que ocorreu,
criaram também comitês de apoio, e na Europa tivemos os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, etc., que apoiaram estes movimentos de libertação. Ahm, É nesta linha e também com este apoio que vai surgir o movimento feminista. Mas já lá vamos. A universidade começa tardiamente, por ser um país pobre, relativamente pequeno, portanto, há inicialmente uma política de formação de quadros que se vai apoiar nestas relações internacionais, obtidas durante o movimento independentista. Portanto, durante décadas, em Cabo Verde, os quadros são formados com bolsas de estudo em vários países estrangeiros, e aí entra o Brasil, com certeza que o Portugal também, houve muitos estudantes em Portugal, nos países do bloco chamado socialista, da Europa de Leste, da ex-União Soviética também, e em alguns outros países, em vários países, até em países africanos, houve jovens cabo-verdianos que estudaram com bolsas de estudo. A universidade efetiva-se no início dos anos 2000 e é também nessa altura que se cria o Centro de Investigação e Formação em Género e Família. Por volta, julgo que de 2008 é que se cria este centro de investigação. Tudo isto para vos explicar um pouco esta dinâmica do que vem de fora, porque acaba por ser um país em que tem muita coisa que vem de fora, há comunidades fora, ajuda internacional que vem de fora, e na verdade, os primeiros trabalhos de pesquisa sobre questões de género surgem também em universidades estrangeiras, onde há muitos estudos sobre a questão migratória. Temos esta forte migração e houve sempre mulheres. Cabo Verde é o primeiro país da África Ocidental, para já, que tem uma diáspora, é o país que tem uma diáspora mais antiga e na qual houve sempre mulheres. Portanto, já desde o século XIX para os Estados Unidos iam mulheres, e com certeza que vão mulheres também para o continente africano. Começou então a haver estudos sobre estas migrantes cabo-verdianas em diversos países, por académicos estrangeiros e não só. E eu julgo que um dos primeiros estudos será este livro, que já não está à venda, não é? Mas que é uma tese de doutoramento feita por uma militante na clandestinidade, que nós tivemos muitos militantes na clandestinidade, que é uma pioneira do movimento feminista em Cabo Verde e que, quando esteve a trabalhar em Cuba, esteve 10 anos em Cuba a exercer funções como embaixadora, tornou-se política, ela foi deputada nacional também, em Cabo Verde. Ela estudou Sociologia e fez esta tese sobre a relação das mulheres em Cabo Verde com o poder político, desde a independência, as diversas dificuldades e desafios. Portanto, começaram a surgir estudos sobre a relação da mulher com o poder político. Depois de Crispina Gomes, é o nome da autora, há estudos de Eurídice Monteiro, uma outra investigadora cabo-verdiana que estudou na Universidade de Coimbra, onde ela fez mestrado e doutorado também sobre esta questão da mulher e o poder político, e depois as representações, também já ligada mais à literatura. E dizia eu, quando é criado este centro de investigação, na recém-criada Universidade Pública, é uma altura em que está muito em cima da mesa, como aconteceu noutros países africanos, a questão da violência com base no género, não é? Essa questão era muito debatida na sociedade cabo-verdiana, e o CIGEF julgo que vai dedicar-se muito a estes estudos, aos estudos da professora Carmelita Silva, que fez o doutoramento sobre esta temática. Continua a haver estudos sobre migrações e ultimamente há também estudos sobre mulheres de outros países africanos que residem em Cabo Verde. Também começam a surgir questões ligadas à ruralidade, com certeza que a maior parte da população era rural, e como em muitos outros países no mundo, em África, a população está a urbanizar-se de forma muito intensa. E eu penso que o CIGEF, de facto, trabalhou com outros investigadores, Celeste Fortes, Clementina Furtado, que trabalhou as questões de migrações, ou a doutora Carla Carvalho, sobre a ruralidade, e outras, têm trabalhado muito em diálogo com o governo, com institutos do governo. Foi criado o ICIEG, o Instituto do Estado
para as questões de género. É um instituto, o centro, aliás, que trabalha também muito em diálogo com organismos internacionais. Portanto, vocês já estão a adivinhar que em Cabo Verde há esta presença, claro, da ONU, mas também Banco Mundial, FMI. Portanto, há uma série é um país como outros africanos que depende destas políticas. E depois há diversos organismos das Nações Unidas representados no arquipélago, no país, e que também colaboram, participam no desenho destas políticas públicas. O CIGEF tem também trabalhado muito na área da formação, pelo que eu sei, não é? E tem tentado lançar outros trabalhos, outros temas de pesquisa, alguns dos quais ainda não muito conhecidos, e aí então que entra no âmbito de um projeto que se chamava Projetar a Independência no Feminino, quando se começou a perceber desta cortina vá de silêncio que se fez sobre a participação das mulheres neste processo, que foi muito vangloriado, sobretudo nos primeiros anos do pós-independência, lançou-se este projeto a partir da Universidade de Cabo Verde. Eu fui convidada a colaborar e consegui uma verba desta fundação alemã, a Rosa Luxemburgo. Bom, aqui estamos tocando noutro ponto, portanto, a relação com transnacional passa por várias coisas. Como vocês estão a ver, temos não só estrangeiros que se interessam e que fazem estudos sobre Cabo Verde, temos pessoas da diáspora, temos, como eu vos disse, os estudantes que no início era para licenciatura, mas depois para pesquisa, muitas pessoas saindo de Cabo Verde e estudando em universidades estrangeiras, temos pessoas como eu da diáspora que também vão a Cabo Verde, não é? Portanto, esta relação transnacional, ela existiu desde sempre, a nível intelectual, a nível de financiamento, a diversos níveis há este diálogo, e, portanto, isto reflete-se com certeza na academia. Que relação existe entre a produção académica e o desenho de políticas? Para além deste ponto, devo ter dito, do CIGEF trabalhar diretamente com o ICIEG, que trabalha para o governo, e com estas agências. Portanto, eu diria que tenho a impressão, nunca trabalhei no CIGEF, que os colegas têm esta linha de trabalho também muito próxima das agendas de políticas que o governo, que o próprio governo pretende desenhar, não é? Portanto, para além deste aspecto específico, nós sabemos que estava a ser trabalhada e foi aprovada a lei contra a violência baseada no género. Esta lei foi aprovada. A discussão que eu vos disse que tem havido sobre a participação da mulher na política também resultou numa lei, como acontece noutros países, e em Cabo Verde já se aprovou recentemente a lei da paridade, a esse nível de representação política. Portanto, existe este diálogo, mas que diálogo existe, na verdade, que diálogo existe entre a produção académica e a sociedade civil, ou qual é a relação da produção académica, para além do poder, com as bases e com os movimentos feministas? Bom, aqui eu diria que nós batemos num calcanhar daqueles, num ponto frágil ainda do país, que infelizmente não é a realidade de todos os países africanos, mas será de vários, e que é o seguinte: nós não temos ainda um organismo como o vosso CNPq, não é? Portanto, um organismo com financiamento do Estado para a pesquisa. Portanto, estão a perceber que nós não temos de facto um estímulo a nível nacional para lançar programas autónomos de pesquisa. E falta-nos ainda muito conhecer a história de Cabo Verde e, sobretudo, a história dos séculos mais recentes, 19 e 20, e com isto eu quero dizer-vos que falta-nos ainda conhecer a história do movimento feminista em Cabo Verde e fazer toda uma trajetória. Comecei também, graças a um projeto em que participei com a pesquisadora guineense Patrícia Godinho Gomes. Começou antes de mim a estudar a participação de mulheres guineenses, neste caso, no movimento independentista, de forma mais regular, não é? E sustentada. Tinha havido alguns estudos antes, mas ela tem feito trabalhos de forma mais regular. Ela trabalha na Universidade da Bahia. Participei com ela e com a professora Isabel Casemiro num projeto comparado
entre Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, e com financiamento do CODESRIA, sobre a relação entre eh, o feminismo nestes países e os movimentos independentistas. Porquê? Porque, de facto, nestas antigas colónias portuguesas, considerou-se que, em relação a todo o continente africano, para além de terem sido dos poucos territórios que recorreram à luta armada para a independência, tinha sido o caso da Argélia, e depois, claro que na África Austral houve conflitos armados, mas, na verdade, considerou-se na altura, na década de 1970, que estes movimentos eram particularmente feministas, entre aspas, deram uma particular atenção à questão de igualdade de género na altura e, portanto, seriam particularmente progressistas na década de 1970. No nosso trabalho tentámos perceber até que ponto isto poderia corresponder aos processos, às dinâmicas desses países, na verdade, e decidimos trabalhar as trajetórias de algumas militantes feministas, que também foram militantes no movimento independentista, e foi através deste projeto, cujos estudos ainda não estão publicados, infelizmente, já aprovados pelo CODESRIA, mas não publicados ainda, comecei a ter estas conversas e, nomeadamente, o meu artigo incide sobre a trajetória e os depoimentos de uma antiga militante do movimento independentista que esteve no território próximo da guerrilha, portanto, no continente africano, na Guiné-Conakry, onde era a base do PIGC, e que depois foi uma das primeiras dirigentes do movimento feminista em Cabo Verde. Ela chama-se Maria das Dores Silveira, e eu vou agora dar-vos aqui umas pinceladas daquilo que ela me disse e poderemos, se calhar, passar a perguntas ou questões mais específicas que vos possam interessar sobre esta questão. Portanto, ela, no depoimento que me deu, explicou-me que foi num período de transição que durou um ano, cerca de um ano e meio, que as mulheres em Cabo Verde começaram numa cidade, na cidade do Mindelo, que não é a capital, mas que tinha sido o centro económico pouco antes da independência, começaram a fazer reivindicações. Nós tivemos um período entre 1974 e 75 em que em Portugal foi preciso derrubar um regime fascista que queria continuar com a guerra e aliás que lançou a guerra em África. Este regime teve que ser derrubado por militares para se começar um diálogo com os movimentos nacionalistas africanos. E quando o regime foi derrubado, durante algum tempo houve governos de transição em Portugal, portanto não houve eleições, portanto, até haver as primeiras eleições e um governo formalmente constituído, estes governos foram formados por alguns militares deste movimento e políticos democratas que estavam no exílio ou na oposição. Portanto, que não eram ainda conhecedores das questões, que não tinham nunca assumido o poder político e que tiveram que negociar diretamente com os políticos destes movimentos independentistas. Isto criou uma situação instável, aliás, a situação em Portugal também foi instável em relação às instituições, em relação ao poder, e foi um período, depois eu usei aqui um conceito utilizado pela professora Isabel Casemiro, mas enfim, um período de desordem, não é, social, como ela diz, onde tudo parece ser possível. E é neste contexto que surgem reivindicações de mulheres de bairros populares na cidade do Mindelo, e que têm a ver com duas questões. As pessoas perceberam que já iam deixar de ser colonizados, perceberam que ia deixar de haver fascismo, e depois podemos aprofundar. Talvez vocês conhecerão que o Brasil também conheceu o fascismo, a ditadura militar, o que era o estatuto de uma mulher e, sobretudo, uma mulher colonizada durante esse período. As pessoas perceberam que isso ia acabar, que as pessoas iam deixar de ser colonizadas, o que seria o futuro. Enfim, as mulheres encontraram espaço e as reivindicações delas foram duas: a luta contra a mortalidade materno-infantil, sobretudo de crianças pequenas, e a luta pela alfabetização. Portanto, arrancou aí, pelo depoimento que me deu Maria das Dores Silveira, em 74,
este movimento, porque havia muitos comícios, manifestações de rua, etc. E as mulheres começaram a dizer também o que é que elas queriam para esse futuro, que ainda não sabia o que iria ser, não é? Mas queria ser diferente, queria ser uma ruptura com o que havia até aí. Foram enquadradas por militantes, de facto, por militantes do movimento independentista. Ela tinha vindo das matas da Guiné, como se dizia na altura, do terreno de guerrilha do continente africano, e havia várias outras que tinham atuado na clandestinidade, cujo trabalho estamos a tentar perceber melhor nos últimos anos, na clandestinidade em Cabo Verde, mas também algumas estudantes, que já havia algumas estudantes universitárias em Portugal, na antiga metrópole. Começam elas então a fazer este enquadramento e o movimento começa a expandir-se. Vai se expandindo, vai dali para a capital, dali para várias ilhas, e acabou por se criar em 1981 a Organização das Mulheres de Cabo Verde, a OMCV. Depois, quando vocês falarem de Angola, Moçambique, vão ver que há organismos semelhantes ligados a um partido único, porque avançou-se para um regime de partido único, um único partido no poder. Esses partidos normalmente tinham as suas instituições ligadas aos jovens, neste caso a mulheres. Portanto, foi criado esse movimento, essa instituição, já esse organismo ligado ao partido no poder, que é de facto o que vai investir. Portanto, estão a ver que em Cabo Verde começou o movimento feminista com estas mulheres já politizadas, militantes, com este enquadramento com a população, portanto, nasceu, digamos, da rua, não é? E teve logo este enquadramento político, e elas então trabalharam muito na questão dos chamados PMI, dos Centros de Proteção Materno-Infantil, trabalharam na alfabetização de mulheres em todo o país, e tivemos em Cabo Verde resultados espetaculares, digamos, em poucos anos. As políticas públicas, os governos adotaram estas políticas através de alguns ministérios, apoiaram, e tivemos muitos avanços nestas áreas. Portanto, muito mais tarde, e voltando então ao livro que vos apresentei no início, Crispina Gomes é uma destas senhoras que foi militante na clandestinidade, em Portugal e depois em Cabo Verde. Foi das pessoas, das senhoras já politizadas, que também participou neste enquadramento político deste movimento de rua, e foi dirigente da OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde. Foi deputada nacional mais tarde, continuou a sua carreira política, e ela também é quem vai se debruçar primeiro com uma produção académica, uma reflexão já teórica sobre esta relação entre as mulheres e política, a representatividade e as dificuldades que em Cabo Verde foram muitas durante toda esta trajetória, como noutros países, não é? Não só africanos. Uh, Temos agora, estamos a tentar montar justamente agora um projeto sobre a história do movimento feminista em Cabo Verde, e também com colaboração do CIGEF. Eu espero que possa seguir em frente, que possamos talvez, certamente colaborar também, porque gostaríamos de fazer entrevistas a várias destas mulheres e a alguns homens que colaboraram, com certeza, que deram luz verde e criaram condições para que se avançasse com este trabalho que foi feito nos primeiros 15 anos do pós-independência. Em 91, Cabo Verde passa para uma liberalização, uma abertura política, como se diz, para um regime multipartidário e, portanto, passa a haver mais de um partido, três partidos legais, mas há um outro partido, então, que toma o poder, que vence as eleições todas, e isto depois vem a ter repercussões nas políticas públicas e na forma como a sociedade geriu, eh, se organizou também em torno dos movimentos feministas, porque este organismo ligado ao antigo partido no poder foi muito, pelo que dizem, não é? Eh, digamos assim, foram retirados muitos recursos e, por conseguinte, passou a ser uma associação, teve que passar a ser uma associação para continuar uma ONG, uma ONG, como vocês dizem, para preservar estas relações internacionais de que eu vos falei desde o início, até a nível de financiamentos e não só, de projetos, em geral, e foram criadas outras ONGs, e depois ligadas a questões mais específicas, a Verde Fame,
ligada à saúde materno-infantil, sempre com ligações internacionais, não é? Para financiamentos e não só. E depois a Morabi, algumas outras ONGs que são 3 ou 4 que têm estado a trabalhar regularmente desde há muitos anos. Investiu-se muito na questão do microcrédito, que se viu que era eficaz para mulheres nestas situações que eu vos referi desde o início, não é? Que em Cabo Verde existem muito, que se dedicam ao trabalho informal, que têm a família a cargo, e que tentam sobreviver desta forma. Por conseguinte, acho que para finalizar, eu posso dizer-vos que a universidade e a pesquisa nesta área em Cabo Verde é recente. Neste momento, temos dificuldades de forma genérica, e isto é para todas as questões que tenham a ver com organismos de Estado. Há uma dificuldade por parte da sociedade civil em avaliar. Nós poderíamos fazer aqui um exercício, não é? De avaliar as repercussões ou esta ligação entre a produção académica e o que se passa no terreno com os movimentos feministas. Está sendo difícil em Cabo Verde ter acesso a dados daquilo que faz o governo, que fazem os organismos de Estado. Vocês podem procurar a página na internet do CIGEF, como eu disse-vos o nome, não é? Centro de Investigação e Informação em Género e Família, da Universidade Pública de Cabo Verde. Tem um website, o que é bom, mas faltam muitos documentos. Há problemas de financiamento, nós sabemos, mas outros problemas, porque hoje em dia em Cabo Verde, a maioria dos ministérios e institutos públicos, temos estado a tentar atuar a outros níveis, não divulgam muitos relatórios e documentos que pudessem permitir que a sociedade civil pudesse aferir um pouco os resultados dos diversos projetos, das diversas políticas aprovadas, não é? E depois também poderia permitir-nos compreender melhor estas ligações. Eu diria, por aquilo que tenho visto que tem feito o CIGEF, que não tem havido um diálogo tão intenso quanto seria de desejar entre os trabalhos que têm sido levados a cabo e aquilo que nós vemos que é a atuação dos movimentos feministas atualmente em Cabo Verde. Por exemplo, há um novo movimento de jovens de ecofeminismo, e nós não vemos o CIGEF muito virado para esse tipo de trabalho a nível de investigação. Claro que há o trabalho relacionado com mulheres rurais, mas eh, vemos de facto esta ligação, como eu vos disse, com organismos internacionais, com políticas do governo e menos com a sociedade civil. Que não nos enganemos, na sociedade civil também há um diálogo e uma relação, como eu vos disse, não só transnacional, mas com organismos internacionais e também por vezes, em alguns aspectos, com o próprio governo, dependendo da ONG, não é? E das diferentes direções. Eh, Posto isto, julgo que sim, falta-nos muito mais pesquisa e, em relação ao tema que vocês trabalham mais em especial neste seminário, talvez um pouco mais de tempo, mas, sobretudo, uma menor opacidade por parte dos atuais governos de Cabo Verde, para que possamos ter elementos e fazer estas discussões com base em dados mais concretos e que nos permitam aferir esta relação. A relação transnacional, tanto dos movimentos feministas como da pesquisa, ela tem-se feito. Eu referi os países com os quais o movimento independentista se relacionou desde o início, mas é preciso dizer que, no tocante ao movimento feminista em particular, houve desde o início, pelo que elas me dizem, colaborações com outros países africanos. Não só, portanto, os países africanos que já eram independentes, não eram lusófonos, portanto, francófonos e anglófonos, onde os movimentos feministas tinham com certeza surgido muito antes, e elas dizem-me que beberam muito dessas experiências de outras mulheres africanas, algumas que elas apresentam como referências, não é? E que participavam já em fóruns internacionais. Aliás, algumas delas participaram também, ainda durante a luta, em alguns desses fóruns dedicados a questões de mulheres, como diziam na altura, e africanas. Por conseguinte, houve também desde o início essa colaboração Sul-Sul e que, com o tempo, depois tendo o Brasil como interlocutor, já no pós-independência, eu julgo que tem-se vindo a intensificar. Isso a Vera e Miriam poderão dizer melhor do que eu,
com inclusive ações de formação, preparação de investigadores que têm, e de investigadoras que têm se formado no Brasil e no sul do Brasil, tanto quanto eu saiba, não é? Pronto, penso que para finalizar, para além da questão, como eu vos disse, destes elementos que nos faltam, dos dados, de um outro nível de comunicação com a sociedade civil, do financiamento endógeno que ainda não existe, há, em relação à história, toda uma luta que nós fazemos. Eu falei-vos de testemunhos que queremos colher, mas mesmo os arquivos, portanto, até isso. O arquivo da Organização de Mulheres em Cabo Verde ainda não está tratado, não está disponível para consulta, estão a ver? Portanto, nós temos, isso é o caso de outros países africanos, uma luta a travar neste âmbito, o da, o da preservação de arquivos, e eu diria até, infelizmente, da criação de bibliotecas de pesquisa, porque há algumas bibliotecas, mas que depois deixam de existir, são fechadas, portanto, a Biblioteca Nacional também não está muito dedicada à pesquisa e precisamos de reforço, no caso de Cabo Verde, nesta área também, em todas estas áreas, para fazer uma pesquisa endógena muito mais eficaz, para ter o maior dinamismo no contacto e da divulgação da pesquisa e no contacto com a sociedade civil em geral, e para depois a própria sociedade civil poder avaliar todas estas dinâmicas e perceber que caminhos devemos seguir e como é que devemos seguir esses caminhos. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ângela. Uma verdadeira aula. Muito, muito importante esse contexto histórico, né, para a nossa turma, que a gente está começando, né? A semana passada foi o nosso primeiro encontro, onde a gente falou mais das próprias pesquisas do grupo e demos uma pequena introdução do que é esse continente fantástico, né, que é a África, né, quebrando um pouco o estereótipo também de que a África é um país, né, que se tem muito essa ideia. E agora Uhum. fazendo uma imersão no contexto, né, de Cabo Verde que você nos traz nesse primeiro momento. Então, eu queria propor que quem quer fazer questões, né, a gente se inscreva e venha falar aqui diretamente para a professora Ângela, para ela poder ter mais oportunidade de escuta, né, e poder olhar para os seus o rosto de vocês também é importante. E aí, eu talvez se calhar, né, Ângela, dependendo da pergunta que é colocada, das questões que são colocadas, a gente pode colocar 2 ou 3 e daí você responde, ou se for uma pergunta muito profunda, você pode dizer, prefiro responder agora, né? Então, a gente tem até às 16 horas com a Ângela. Está aberto, então, para as questões. Alguém gostaria de se inscrever? Posso pedir Claudinha, tá? Bom, boa tarde novamente, professora Ângela. Eu Olá. tenho, eu tenho 3 questões que eu vou colocar como um bloco, né? Então, a primeira é que num dos textos que eu li escritas por você, você fala das mulheres das áreas rurais que acabam tendo filhos com muita proximidade e que isso atrapalha a participação delas e também a saúde delas. Isso já existe alguma forma de assistência? Como é que é essa assistência a essas mulheres da área rural? É uma questão que eu fiquei Uhum, pensando em relação à educação sexual, ao planejamento familiar, como é que isso é feito no país, né? A uhum, outra é que dentre as dependências das mulheres em relação aos homens que impedem a participação delas, me chamou a atenção a dependência espiritual dos companheiros. É isso mesmo? Eu acho que dependência espiritual, era esse o termo que estava escrito. E a terceira é se hoje, olhando a atuação do Amílcar Cabral, dá para considerá-lo um homem feminista da época. São essas as minhas dúvidas. Obrigada. obrigada. Mais questões, se ela prefere já respondemos. Sim, você prefere já responder ou aguardar mais questões? Não, prefiro juntar mais questões e assim podemos falar de Sim. forma mais universal. Obrigada.
Oi, professora Lá. Luciana, tudo bom? Lá na página 147 tem uma passagem que fala sobre a integração, né? E aí eu fiquei pensando, e para dialogar com a gente e com os estudantes aqui, né, com os colegas aqui da sala de aula, a integração ela garante a equidade? Uhum. Não é uma, quer dizer, não é uma pergunta, mas uma reflexão para a gente pensar, né? Aí, pensando a nível Brasil, essa questão da integração dos negros na sociedade, por exemplo, né? Aqui a gente sabe que não garantiu uma equidade, uma igualdade, né? E aí, lendo o seu texto, eu fiquei pensando nessa questão das mulheres, né? Isso garantiu uma equidade ou até que ponto, né? Essa Esse integração é. é Aham, possível. Luciana, desculpe só. Esse é em qual texto? Página Eu- 47. Na página 147 do seu texto, desculpa, eu não vou lembrar. Esse está aberto aí, é da REF, isso, da REF, do dossiê Ah, da REF, tá? uhum. Ok, obrigada. Boa tarde novamente, professora. Eu queria saber se você tem algum estudo com dados mais atuais dos números aí de Cabo Verde, porque de acordo ali com o texto, em 2006 vocês tinham em torno de 15% de mulheres ocupando ali o parlamento, né, em Cabo Verde. Uhum. E hoje no Brasil, a gente tem em torno de 10%. Então, eu queria que, se você pudesse, talvez, tentar fazer uma relação assim entre esses números, considerando que vocês são um país independente muito mais jovem do que nós, né? A gente já é independente há muito mais tempo, mas tem uma dificuldade, me parece, um pouco maior de inserir as mulheres nesses espaços. Então, não sei se você poderia, talvez, fazer alguma relação nesse sentido, Uhum. assim, entre as duas realidades. Ok, obrigada. Acho que eu vou pegando já essas perguntas, né? Bom, sobre a questão da assistência a mulheres, como eu estava explicando em relação ao surgimento do movimento feminista, o que aconteceu na verdade é que muitas das mulheres que fizeram o enquadramento, e foram algumas mulheres que tiveram a possibilidade de estudar no ensino superior em Portugal, ainda na antiga metrópole. Foram muito poucas, e isto aconteceu sobretudo por causa do início da guerra. Como eu disse, foi em 61 em Angola e 63 na Guiné-Bissau. O governo colonialista, na verdade, era o governo em Lisboa, na metrópole, começou a investir mais em bolsas de estudo para estudantes e algumas mulheres puderam também estudar. Elas estudaram, sobretudo, como é que se diz, para assistentes sociais. Houve também algumas enfermeiras, que é uma área clássica, né, de estudos para as mulheres, para além de professoras. Portanto, quando tem início o movimento feminista e as mulheres cabo-verdianas exigem proteção, maior proteção materno-infantil, tinham estas mulheres politizadas, militantes, que se tornaram dirigentes, já com essa preparação e integradas no Ministério de Saúde e Assuntos Sociais. Então elas conseguiram que o ministro, tanto como eu dizia, houve sempre homens que se aliaram e que apoiaram, que o ministro apoiasse essas reivindicações e que se fosse adotada uma política de planejamento familiar e de proteção materno-infantil. Dizem elas também que começaram os primeiros projetos piloto com o apoio da Suécia, e depois o próprio Ministério, o Governo, adotou esses projetos. É preciso saber que há um dado muito importante, muito pouco estudado, e que tem a ver com a lei de aprovação da interrupção voluntária da gravidez, do aborto. E aí Cabo Verde, agora estou me remetendo para a última pergunta sobre a questão das mulheres deputadas, Cabo Verde em África foi um dos países pioneiros. Por conseguinte, há questões que terão avançado mais na sociedade cabo-verdiana
do que em muitas outras sociedades africanas e até a nível mundial ainda há essa grande dificuldade, não é? E retrocesso, estamos a ver nos Estados Unidos da América agora. Por conseguinte, houve esse investimento do planejamento familiar, do chamado, houve um programa, o PMI, o Programa Proteção Materno-Infantil, e como era, penso que um regime de partido único, que apostava muito na afirmação do país, no desenvolvimento, normalmente estas coisas eram feitas a vários níveis, urbano e rural também. Então, as mulheres rurais, com certeza, também tiveram acesso a estas políticas de planejamento. O que não quer dizer depois, e isto é outro, por isso eu digo que é preciso fazer estudos de história, não é? Sobre história de todos estes processos. Isto não quer dizer que depois estas políticas fossem bem acolhidas ou aprovadas pelas famílias, pelas aldeias. É um país católico, e utilizar mesmo a prevenção vocês ainda são novas, mas não se lembram que os papas, a Igreja era contra a utilização do preservativo, né? Portanto, só isso já foi uma grande luta, e mesmo utilizar a pílula ou assim, não quer dizer que fosse fácil para muitas mulheres dentro dos seus contextos familiares ou das suas comunidades. Entretanto, este apoio existe. Agora estou-vos a dizer algumas impressões com mulheres médicas ou assim, não é? Que me falaram muito de as mulheres rejeitarem muitas vezes essas técnicas, tecnologias que a medicina pode proporcionar, não é? Hoje em dia. Espero ter respondido a essa questão do planejamento familiar. Há acesso, julgo que seria bom estudar a forma como essas abordagens são feitas e que resultados têm, e lá está o problema dos resultados das políticas e de se poder discutir isso e tentar avançar, né? Agora, dependência espiritual dos companheiros, não me recordo muito de eu ter falado nisso. Talvez seja o texto de uma outra colega, não? Também no meu artigo da REF, a integração significaria integração política, não? Eu julgo que normalmente eu falo da questão de, no pós-independência, as mulheres passaram a ter direitos políticos do ponto de vista legal, não é? Com certeza que aí há uma equidade perante a lei, né? Portanto, perante a lei, essas barreiras legais foram sendo quebradas. A mulher tinha direito ao voto, passou a ter direito ao voto, passou a ter direito a ser eleita. Agora, a equidade, estamos muito longe disso, se bem que, pelos dados que a professora Crispina Gomes começou a recolher, e depois vamos recolhendo, essas estatísticas temos, das Nações Unidas e internacionais, etc., pelos dados que temos, sabemos que Cabo Verde conseguiu atingir a equidade a nível dos estudos. Até neste momento já há mais meninas a estudar, por exemplo, no ensino secundário do que rapazes. Até sabemos que nas universidades de Cabo Verde há mais meninas também a estudar do que rapazes. Portanto, depende das áreas. Depois, no tocante às profissões, há algumas profissões na área da saúde, não é só no ensino, não é? Funcionárias públicas, etc., onde há mais avanços. Mesmo na diplomacia tem havido avanços. Depois há aqueles grandes bloqueios. Tudo o que seja a administração de grandes empresas, acho que é por todo o mundo, acho que é dos sítios, né, das áreas mais difíceis, mais bloqueadas para mulheres, e na política estamos muito longe da equidade. Tanto assim é, e agora falando da questão das parlamentares, foi preciso aprovar uma lei da paridade, né? Então Cabo Verde também seguiu esse caminho, como alguns outros países africanos, Moçambique já tinha nos partidos, e agora Cabo Verde tem. Porque a percentagem de parlamentares vai variando, mas nunca atingiu uma verdadeira paridade, nem 40%, nem pouco mais ou menos, vai variando de acordo com as legislaturas, e chegámos a ter um governo paritário, que foi acho que o segundo no mundo, né? Depois de um país nórdico, não me recordo qual deles, mas Cabo Verde chegou a ter uns dois governos, um governo até tinha mais mulheres do que homens, se contarmos com as secretárias de Estado. Cabo Verde chegou a ter isso. Chegámos à conclusão que era por causa da dinâmica, com certeza, daquele partido em específico e, sobretudo, do seu primeiro-ministro, que fez essa opção, tomou essa opção. Também havia mulheres com carreira política
e interessadas, não é? Ele já chegou a dizer que não foi difícil, não foi fácil convencer mulheres, algumas a integrarem o governo. Saindo, depois de terem acabado esses governos, nós vimos a cair a pique, né? O número de mulheres no governo. Portanto, há muita fragilidade nesse aspecto da representação política e nós temos também, portanto, Cabo Verde é um sistema semipresidencialista, é bastante diferente do Brasil. Nós temos um presidente que tem um papel de mais de ponderação, de equilíbrio, tem alguns trunfos, alguns poderes, digamos assim, muito fortes, que seria o de dissolver a Assembleia para um país como Cabo Verde é muito mau, mas quem gera os assuntos são os governos, e os governos são nomeados em consequência das eleições legislativas para o Parlamento. Nós temos uma única Câmara, não é? Que é uma Assembleia Nacional, não temos senadores, temos uma única Câmara, e conforme os resultados das eleições para a Assembleia Nacional, assim é nomeado um primeiro-ministro do partido vencedor, ele indica, normalmente é o presidente desse partido, e ele vai constituir o seu governo, vai convidar pessoas que normalmente são dirigentes do seu partido, mas também há cada vez mais independentes, para adotarem esse programa que é escrutinado, vigiado pelos parlamentares. Portanto, é um sistema político com um peso grande do Parlamento. Daí a importância também da presença de mulheres no Parlamento. Sobre isso, há alguma bibliografia, sobretudo da professora Eurídice Monteiro, ela entrevistou várias pessoas, mulheres, que lhe explicaram como é que há uma série de jogos na constituição das listas, as mulheres nunca ficam nos primeiros lugares nas listas, não é? Temos um terceiro nível de poder com pouco dinheiro, que em Cabo Verde o governo é que gera o dinheiro, é que vai buscar estes recursos, como vos disse, fora, e temos um terceiro nível de poder que é o autárquico. Nós temos câmaras municipais, vocês dizem acho que é prefeituras, não é? Com eleição direta também. E temos muito poucas mulheres que foram eleitas. Temos cada vez mais municípios, foram criados muitos na década de 2000, e temos 3 mulheres até agora que foram eleitas presidentes de Câmara. Portanto, como veem, claro, presidentas não temos nenhuma, não é? Portanto, há muita fragilidade a esse nível. Para terminar, sobre a equidade, onde nós estamos muito, muito mal, e isto são os indicadores internacionais, não é? Que vão saindo, estudos para todos os países, é na questão económica. Voltamos aqui àquela questão que me preocupava inicialmente, porque é que há tantas mulheres pobres a educar crianças sozinhas, e aí a participação das mulheres cabo-verdianas no espaço económico, já nem falo de cargos de direção, portanto, a diferença de renda é grande entre homens e mulheres, o acesso a profissões, portanto, todo o espaço de profissional de exercício e, sobretudo, portanto, as oportunidades económicas para as mulheres cabo-verdianas, aí estamos muito, muito longe de uma equidade. Quer dizer, as mulheres continuam a ter as profissões mais subalternas, há áreas muito mal pagas que são quase exclusivamente ocupadas por mulheres, com certeza o comércio informal, por exemplo, não é? As áreas de cuidados, continua a haver áreas quase exclusivamente ocupadas por homens. Portanto, já sem falar dos cargos de direção. Cabral é feminista, cada vez mais nos convencemos disso, porque temos alguns textos que não tinham sido dados a conhecer ao grande público, que foram publicados nos últimos anos, alguns textos em que Cabral fala especificamente, mais especificamente, das questões de género, discursos que ele fez no Dia Internacional das Mulheres, palestras, porque este movimento que ele dirigiu investiu muito em escolas, portanto, de facto, podemos aprofundar um pouco mais isso se quiserem. Portanto, criaram escolas para as crianças. Já se sabe que havia uma política direcionada para as meninas irem para as escolas. O movimento instituiu uma igualdade de género na lei, mas com cotas, coisa que Cabo Verde fez só agora, não é? Sabemos que houve mulheres dirigentes no movimento, a maior percentagem do que houve no país no pós-independência, logo a seguir ao pós-independência. Estão a ver, foram abaixo e tiveram que vir reconquistar posições de poder que já tinham adquirido no período da luta pela independência.
por causa desses dados, desses novos textos e de relatos que começam a vir a público, quer dizer, são publicados mesmo, de mulheres combatentes, militantes, mas que estavam lá no terreno de guerrilha, etc., e que conviveram pessoalmente com Cabral, elas falam disso, dele as incentivar, não é? A título pessoal, quer dizer, ele próprio incentivá-las a avançarem, a assumirem responsabilidades no espaço público, já sem esquecer que este movimento até instituiu a igualdade de género no espaço privado, né? E sobre isso há algumas anedotas, algumas piadas que elas contam acerca dessa experiência. Então, eu diria cada vez mais que sim, que estamos em crer que tudo indica que para Amílcar Cabral era perfeitamente lógico e normal, uma vez que ele lutava, dizia lutar, ele é visto como um líder humanista, um político humanista, ele, acho que ele disse mesmo esta frase: se nós estamos a lutar pela liberdade, portanto, a liberdade do colonialismo e a liberdade em relação ao fascismo também, que havia em Portugal, se estamos a lutar pela liberdade, as mulheres vão ter que ser tão livres quanto os homens. E isto passava não só pela possibilidade que eles tornaram real de as mulheres terem preparação e assumirem cargos de responsabilidade a vários níveis e ao mais alto nível, mas passava necessariamente por uma igualdade de tarefas em casa, porque se você continua tendo as mulheres a assumir quase tudo em casa, já há batota no jogo, não é? À partida. Então, para terminar, acho que tentei abordar todos os aspectos, mas é uma conversa, vão dizendo o que é que outras coisas queiram saber e também em relação a outros países africanos, porque Cabo Verde é o primeiro país que vocês estão a falar, não é? De África. A África é um continente vasto, a professora Vera disse muito bem. Eu tenho estado a fazer esses programas na RDP África, que é a rádio difusão portuguesa, mas dedicada a aspectos africanos. E nós temos estado a abordar essas questões de história da África. Temos o deserto, temos neve em África, temos pigmeus, temos povos berberes que são muito pálidos, são as pessoas mais brancas, não é, que eu já vi, e que têm uma presença milenar no continente. A África tem florestas, tem deserto, tem muçulmanos, tem das comunidades cristãs mais antigas do mundo, no Egito, por exemplo, não é? Portanto, a África, de facto, é muita coisa. E nós hoje estamos aqui a falar de um microestado que, não digo que outros não sejam peculiares, todos terão as suas especificidades e peculiaridades e têm. Eu não conheço muitos países africanos, mas já tive a sorte de ter estado em alguns, e não há dúvida de que há diferenças muito grandes. Podemos falar disso também se quiserem, no que eu puder. Posso fazer uma questão para Vamos passar, então, para a segunda rodada de questões. Temos já aqui a primeira e depois o pessoal vai vindo aqui na sequência. Oi, professora. Então, Olá. no texto lá da REF, da revista lá dos Estudos Feministas, eu fiquei pensando numa questão, né? Porque logo no comecinho, né, tá falando que Cabo Verde, composto por 10 ilhas, sendo 9 habitadas, e aí fala que na época, está escrito ainda sem contestação válida, que era desabitado a chegada dos navegadores que estavam a serviço do rei de Portugal. E aí eu fiquei pensando, era isso mesmo? Não havia pessoas que moravam? Enfim, como é que é esse histórico, né, da Uhum. ocupação humana de Cabo Verde? Fiquei pensando muito nisso, assim, né? Ok. É isso. Ok, obrigada. Mais uma jornalista. Isso, já pode ir. Olá, Olá. meu nome é Mário Benevides. Eu tenho duas Uhum. perguntas que não são correlatas. Sim. Primeira, a minha pesquisa é sobre meio ambiente, saúde e agronegócio. No Brasil, pecuária e agricultura se tornaram um poderosíssimo negócio, Uhum. que tem problemas graves tanto no meio ambiente, tanto na saúde, uso de pesticidas, né? E a Uhum. outra pergunta, eu tive um aluno americano, negro, que é de origem, evidentemente, africana, e ele queria fazer uma pesquisa sobre a possibilidade dos
da União dos Estados Africanos ou dos Estados Unidos da África, sem ter relação com o USA, né? Com EUA. Mas, enfim, eu gostaria de saber a opinião da professora. Primeiro, como é tratada a questão da agricultura e pecuária em Cabo Verde e com a participação das mulheres, qual é a participação das mulheres? E, segundo, se há algum pensamento na África de se construir uma união de livre Uhum. comércio ou coisa parecida. Obrigado. Obrigada. Oi, professora, tudo bom? Eu queria agradecer a Tudo. sua fala, foi muito bom. Eu gostei muito de ler o seu texto, porque ele dialoga um pouco com a minha pesquisa, porque eu também trabalho com essa questão da invisibilização das mulheres, no caso, no teatro daí, né? E Uhum. daí eu queria que se você pudesse falar um pouquinho de novo, quais que foram as primeiras demandas do movimento feminista ali em Cabo Verde, se essas mulheres que participaram do conflito armado e do movimento independentista, Dentista. se, Sim. se elas, tipo, hoje, não sei se, acho que acredito que tenham vivas ainda, né? Tenham mulheres vivas ainda, se elas Sim. hoje, nesse processo de olhar para as histórias delas, elas se reconhecem enquanto feministas por estar fazendo o conflito, né? Estar Uhum. ali na linha de frente. Uhum. E como que é hoje em dia, assim, falar um pouquinho mais sobre os movimentos feministas lá em Cabo Verde, porque eu sei que o feminismo, tipo, eles têm várias frentes, assim, né? Tem a questão da academia, tem os movimentos sociais, tem o movimento artístico, se tu vê isso, o movimento artístico lá também. E a última é só dar um toquezinho nessa questão da história relacional que tu traz no teu texto. Muito obrigada. Sim. Mais alguém? Pode ir. Eu também tenho escrita. Pode. Olá, professora. A minha Ah, pergunta conversa com a anterior, da Suzana, né? E quando eu li o uhum. seu texto, eu fiquei pensando nessas mulheres, né? Invisíveis, mas o que estava sendo feito para que elas se tornassem visíveis aí em Cabo Verde, né? Então, eu queria saber se existe algum movimento, assim, por exemplo, de repassar essa história em escolas e em outros espaços sociais para poder divulgar a história dessas mulheres. Ok, obrigada. Ângela, você Hum. aceita mais umas perguntas ou prefere responder essas e passamos para um terceiro bloco? Sim, vou tentar abordar estas. Beleza. Tá. Questões complexas e estimulantes, né? Vamos ver no que é que eu vou poder ajudar. Ahm, Aqui uma assim um pouco mais diferente das outras e do tema sobre a ocupação humana de Cabo Verde. De facto, há umas pinturas que foram descobertas em algumas grutas, né? Em ilhas de Cabo Verde e que não foram devidamente analisadas, mas pela pesquisa feita até agora, é preciso saber que o sal foi um produto muito importante no comércio em África. E, por exemplo, no comércio das caravanas transsaariano, não é? Ao longo do Saara, temos o comércio do ouro na zona do Ghana, chamava-se Costa do Ouro, Minas de Ouro, e isso também ajudou a criar os primeiros impérios africanos, né, de que a gente fala na história, na Idade Média, esse comércio do ouro. Então, o sal chegou a ser uma moeda em África, dada a sua importância para conservar alimentos, sobretudo em zonas mais inóspitas, como no deserto ou outras, né? E as ilhas de Cabo Verde têm sal. Até há uma ilha que se chama Ilha do Sal, né? Portanto, tem minas de sal, é possível explorar o sal e a pesquisa histórica até hoje chegou à conclusão de que havia africanos, como nós dizemos, continentais, que iam sim a Cabo Verde, em embarcações que tinham que ser sólidas, bem consistentes, porque ali navegar no Atlântico não é nada fácil. Iam, mas para a colheita do sal, para recolher sal. Portanto, permaneciam algum tempo e depois regressavam ao continente. Isto é o que nos diz a pesquisa histórica. Precisamos de perceber melhor como foi, como é que surgem essas pinturas, não é?
Isso não foi ainda analisado. Entretanto, por conseguinte, são navegadores, na verdade, italianos e portugueses, Danoli e Afonso Gomes, que chegam à Ilha de Santiago. Foi a primeira onde chegaram, no século XV. E o rei de Portugal decide povoar essas ilhas para servir de base de apoio. Era um sítio onde não iam ter guerras, né? Em relação ao continente. Na verdade, os portugueses queriam ir buscar especiarias na Índia, porque Portugal foi dominado também pelos árabes. Os árabes faziam comércio com a Índia, custava muito dinheiro, isso tem a ver com a prosperidade também da cidade de Veneza. E os portugueses estavam em busca desse comércio, mas pela via marítima, não terrestre, porque houve, como vocês sabem, na Europa e na Península Ibérica, as cruzadas, né, contra os muçulmanos, cristãos contra muçulmanos, expulsaram os árabes, tinham essa ideia de ir em busca de especiarias na Índia e de ouro em África. Começaram por chegar, ocuparam Tanger, no Marrocos, mas os marroquinos desviaram as rotas do comércio do ouro, passava também pelo deserto do Sahara. Quando eles começaram a chegar à costa da África Ocidental, na verdade, os primeiros africanos escravizados que foram levados por esses navegadores eram africanos que tinham sido escravizados por outros africanos, num outro contexto que era bastante diferente em termos políticos, económicos e simbólicos do que o tráfico que se veio depois a criar no Atlântico e para o continente americano, não é? Isso já teve outros contornos a nível humano e a vários outros níveis. Por conseguinte, foi aí que eles começaram a comerciar. Isto só para dizer que quando fundaram também Santiago, tentavam comerciar ouro, tentavam comerciar, não havia uma intenção premeditada, até porque ainda não tinha havido as plantações, foi preciso fazer pesquisas. Os portugueses também fizeram pesquisas para produzir açúcar na Madeira, primeiro, né? Para produzir açúcar no Atlântico, porque os árabes é que produziam açúcar. Temos todos estes cruzamentos, e a justificação para se povoar um arquipélago seco, porque há, de facto, concelhos e zonas ali em torno da Ribeira Grande que eram verdejantes, é ribeira, né? Havia alguma água, era possível produzir víveres e produziu-se cana-de-açúcar. Aliás, nesta região fizeram-se, agora pegando um pouco na agropecuária, mas não tanto aí, no Império Português na altura, houve estas trocas de produtos, de mercadorias, mas também de plantas, né? E Cabo Verde foi um dos pontos onde se tiveram a fazer experiências a nível da agronomia, de tentar plantar certos produtos orientais ou depois americanos, como os portugueses já tinham conseguido chegar ao Brasil, não é? Tudo isso aconteceu, justificou esse pequeno povoamento de Cabo Verde no quadro deste império, né? Deste espaço e deste comércio que depois, com o tráfico de africanos escravizados, intensificou-se muito e Ribeira Grande de Santiago foi um dos pontos fulcrais onde se fez este comércio. Tanto quanto se saiba é isso. De modo que houve muito mais africanos, eram negros, que foram para lá, alguns europeus, porque nessa época os europeus não iam com muita facilidade, para estes sítios era tudo muito arriscado, difícil, a todos os níveis. Portanto, é claro que temos sempre alguns portugueses condenados, criminosos, mas em Portugal temos Inquisição, a partir já do século XVI ou assim, e também, como aconteceu no Brasil, foram para Cabo Verde portugueses que ficaram lá porque arriscavam a vida também na Europa, né? Portanto, judeus perseguidos pela Inquisição, para além dos outros todos aventureiros e condenados, etc. É o que nós sabemos sobre a ocupação de Cabo Verde. Os governos anteriores de Cabo Verde tentaram investir no agronegócio, mas nós temos este problema. As ilhas também são diferentes, há ilhas planas, há ilhas muito dedicadas ao turismo agora. Por exemplo, a Ilha da Boa Vista até é mesmo feita de dunas de areia e tem pequenos oásis, né? Micro-oásis. Mas temos ilhas montanhosas que, quando chove, ficam muito verdes, cobertas de verdes. São ilhas montanhosas, com vales que têm alguma produção agrícola. Também houve produção de café. Tivemos cafezais no século XIX, né? E temos uma ilha com um vulcão ativo, que é a Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo produz um dos melhores cafés do mundo. Aliás, tudo o que se produz lá é de alta qualidade porque a terra é muito fértil.
Daí a conseguir fazer agronegócio é algo que alguns governos tentaram, quer dizer, apostar, mas estamos com muitas fragilidades. Estamos a tentar compreender isso melhor, até porque agora as secas vão se intensificando, né? E em Cabo Verde também. As secas vão se intensificando. Todas as pesquisas que têm sido feitas sobre a água, todas as estratégias de rega gota a gota, de uma série de regas que têm sido feitas desde a independência até antes, né? Julgo que não estão a surtir o efeito desejado, já se investiu em barragens, mas parece que há problemas, isso também são questões em discussão para as quais precisaríamos ter menos opacidade. Há especialistas agora que dizem que há problemas na gestão da terra. As propriedades são muito micropropriedades da gestão familiar, e agora pegando na questão das mulheres, as mulheres têm saído cada vez mais também do mundo rural. Quer dizer, as mulheres e homens, com certeza que no mundo rural trabalham muito mulheres. Temos tido também agora a migração de mulheres, e às vezes mulheres com crianças pequenas, sozinhas, que vão para as cidades e, sobretudo, para a capital, e ficam numa situação de enorme fragilidade, em bairros com muita precariedade, oferindo rendimentos baixíssimos, né? Portanto, estamos a viver uma crise neste momento muito forte de rurais e, sobretudo, mulheres que por migrações internas para o meio urbano em condições muito, muito precárias. Há este movimento ecofeminista que ainda não consegui aprofundar muito bem, são jovens que têm se dedicado a esta temática, na medida em que em Cabo Verde há uma grande sensibilização para as questões ambientais, por todas estas razões que eu referi. Eu conheço pessoas que quando aterram em Cabo Verde, dizem que sentem o coração apertado. A nossa ilha, que tem aeroporto internacional, é completamente seca. E aquilo aliás, foi fundado como uma colónia de deportados. As pessoas iam para lá de castigo, estão a ver? Então, em Cabo Verde, há uma sensibilidade grande, porque vive-se isso na pele, no cotidiano, falta de água, né? Deve ser uma espécie de Nordeste brasileiro. As pessoas sentem e sabem que isso é muito importante. Há ONGs que trabalham questões ambientais, também relacionadas com a própria preservação marinha, né? Das espécies da orla marítima, das espécies marinhas de peixes, etc. Portanto, não só com a terra, mas também com o mar, relativamente às questões ambientais. Claro que Cabo Verde, como a maioria dos países africanos, não é um país industrial, portanto, a maior parte da poluição e a destruição do planeta não será por responsabilidade de Cabo Verde nem dos países africanos, não é? Mas é dos países, como são muitos países africanos, que sofrem mais as consequências. Então, há uma agenda internacional, há uma agenda africana, há bonds, que está previsto que os países africanos devam receber verbas para investir no meio ambiente. Essas questões estão em discussão. Eu diria que há uma sensibilização para questões ambientais, em Cabo Verde a vários níveis. Para a questão da saúde, talvez não tanto, né? Essa relação meio ambiente e saúde, não tanto. Como eu disse, importamos muitos alimentos produzidos fora e não temos outra escolha por enquanto. Poderia pôr-se essa produção, essa questão dos alimentos muito processados, não é? E que são prejudiciais para a saúde, mas julgo que não se coloca tanto assim, e em relação ao agronegócio também ainda não há ainda grande produção. Os Estados da África, ou os Estados africanos, há o célebre movimento panafricanista, que começou no século XIX, com pessoas da diáspora, não é? Africana, Marcus Garvey, Du Bois, nos Estados Unidos da América. Depois é retomado por um Nkrumah, no período da Segunda Guerra Mundial, do atual Ghana. Portanto, surgiu no mundo anglo-saxónico e com adeptos, já na Primeira República em Portugal, nos anos de 1910, havia aqui uma elite negra em Lisboa, na capital do Império. Havia uma elite negra porque, como vos disse, o Império Português sendo antigo, houve essas elites locais africanas nas colónias que eram mestiços, e os mestiços podem ser de várias tonalidades de pele. Aí temos categorizações diferentes das que se possam ser feitas no Brasil, né? Por conseguinte,
um indivíduo que pode ser muito escuro, nós podemos saber que é um mestiço dessas famílias de elites que se tornaram também proprietários, fazendeiros, alguns estudaram nas universidades, e isto é uma herança do período anterior, não é? Do Império. Estiveram a residir alguns na capital, com boas posições sociais, e chegaram a acolher uma reunião panafricanista. Portanto, essas ideias de União Africana circulam também no espaço do Império Português em África há muito tempo. E antecedem, Amílcar Cabral é considerado um panafricanista, hoje em dia ele é estudado como tal, até nos Estados Unidos da América, mas na verdade houve gerações antes dele, a geração do pai dele ou antes, de intelectuais cabo-verdianos e não só, né, da Moçambique, Angola, São Tomé e Guiné, que também defendiam essas ideias de uma União Africana. Bom, sabemos que isso veio gerar a organização da União Africana, né? Mas sempre com divisões entre africanos. Será que se conseguirá fazer esse livre comércio? Na última reunião da OA falou-se disso. E disseram que sim, que aprovaram normas. Vamos ver como é que isso se concretiza. Porque os analistas acham, agora estou dando a minha opinião, que há muitos interesses, né? Há estudos que mostram que nos países africanos em geral, vocês saberão que quase todo o continente foi colonizado nos séculos XIX, XX, por potências europeias. Alguns países escaparam, a Libéria, a Etiópia foi colonizada há muito pouco tempo pelos italianos, né? Portanto, há estudos que mostram que no pós-independência o comércio com as respectivas ex-metrópoles até se intensificou, né? Das colónias francesas com França, das ex-colónias britânicas com Londres, das ex-colónias belgas com Bruxelas, né? E por aí vai. Portanto, há interesses instalados. Hoje está-se a colocar em causa o esquema do chamado France-Afrique, os acordos que a França fez com as suas ex-colónias em África para que continuasse a ter poder militar, para que continuasse a ter poder na política monetária, né? Esses acordos foram assinados, estão indo por água abaixo. Muitos analistas dizem que estamos numa nova divisão da África, que é económica. Temos uma presença chinesa. Os chineses estão investindo mais do que os europeus em África. Temos uma presença dos Estados Unidos que tenta impor-se, até da Rússia novamente, até da Turquia, em algumas regiões da África, não é? Será que se vai conseguir fazer essa política de livre comércio? Seria de interesse, porque as populações africanas, se o mundo todo está vivendo a insegurança alimentar crescente, não é só no Brasil que têm fome, mas o Brasil será dos poucos países que querem implementar uma política contra a fome, não é? Os países africanos estão enfrentando muita fome neste momento, com tantas crises, e nos debates, pelo menos que eu assisto, nota-se que há essa dificuldade do comércio entre países africanos. A África poderia sozinha resolver esse problema. Vamos ver se a coisa se concretiza. Oxalá esse projeto desses jovens, tem que haver jovens africanos a investir nestes temas, não é? Sobre o comércio. Sobre o teatro, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu estou mesmo vindo agora este fim de semana de Bruxelas, onde fui assistir ao lançamento de uma peça teatral de uma companhia belga, com atores de vários países e até do Congo também, do antigo Congo belga, né? Então, em que falam, é uma encenadora, não sei como é que vocês dizem no Brasil, a pessoa que escreveu a peça, feminista, uma mulher europeia, e ela quis pôr em cena este aspecto feminista da Amílcar Cabral. Portanto, tem uma parte da peça dedicada ao espaço que Cabral dava às mulheres no movimento independentista, à invisibilização, que é uma violência simbólica que foi feita sobre estas mulheres, exercida sobre estas mulheres no pós-independência, não é? E tudo falado em crioulo, que quiseram usar línguas africanas nesta peça. Portanto, isto para fazer referência a um teatro feminista, né? O movimento artístico, sim, as dinâmicas feministas em Cabo Verde. Claro, falámos das militantes do movimento independentista. Quando nós falamos com elas, eu fiz essa pergunta a algumas.
eu perguntei, o movimento deu a você uma consciência feminista? Porque reparem, o PIGC em 65 instituiu a igualdade de género e elas estavam a vir de sociedades onde não tinham direitos nenhuns, quer dizer, você não tinha direito nem, não era só de votar. As cabo-verdianas em particular eram consideradas portuguesas pela lei, mas na prática havia vários regulamentos discriminatórios. E só para vos dizer, a mulher portuguesa até 67 tinha que pedir autorização do chefe de família, que era sempre um homem, seria marido ou pai, se fosse mais nova, ou filho adulto, se fosse viúva, ou um irmão, se fosse solteira, tinha que pedir autorização para viajar, tinha que pedir autorização para publicar um texto. O chefe de família é que tomava decisões sobre os bens dela, os próprios bens que eram posse dela. O homem é que tomava decisões, não é? As cabo-verdianas estavam vindo desse tipo, saindo de uma sociedade com esse tipo de legislação, sem falar que havia profissões proibidas, nós falámos de diplomacia e outras, mesmo para portuguesas. Havia profissões proibidas, funcionárias públicas tinham que pedir autorização para casar, né? Estavam a vir desse tipo de sociedade. Estas mulheres cabo-verdianas que aderiram como movimento A Guerra Não Se Fez em Cabo Verde eram mulheres mais privilegiadas que puderam estudar, conseguiram dominar a barreira da língua, porque em Cabo Verde a língua oficial é o português, mas as pessoas falam o crioulo, que é um misto de português e línguas africanas. Portanto, a maioria da população, até hoje, ainda não ultrapassou completamente essa barreira. As pessoas foram alfabetizadas, mas não dominam toda a língua portuguesa nos seus diversos aspectos, não percebem muita coisa, não é? Há muita iliteracia ainda. Então, eu perguntei-lhes isso. Vocês, ao integrarem o movimento em que havia equidade de género, para vos contar esta piada que elas me contaram, o PGC investiu também em enfermaria, chegou a criar um hospital que era dirigido por um médico angolano. E depois houve jovens, esta era uma jovem estudante de medicina, cabo-verdiana, tinha uma colega guineense, que saíram de Portugal, deixaram os estudos e foram trabalhar neste hospital. Então elas contavam que elas diziam ao Dr. Boal, é o nome dele, diziam, Dr. Boal, nós aqui temos igualdade de género, então o senhor, que é homem, que é diretor do hospital, médico, alto dirigente do movimento, a gente tem que dividir as tarefas domésticas e ele então lavava a louça, né? Elas hoje contam isso como uma piada, né? Já estão achando uma piada para se ver o ponto a que se chegou nesses períodos de revolução, não é? De efervescência, as questões eram colocadas assim de forma, quer dizer, à letra, né? Ao pé da letra e de forma muito crua. Hoje elas contam isso rindo, né? Dizendo que o Dr. Boal lavava a louça porque tinha sido instituída a igualdade de género. Bom, e eu pergunto-lhes isso e normalmente a resposta é: como eu já era feminista, por isso é que eu aderi ao movimento. Né? Então é o contrário. Eu já era uma mulher liberada, assim é que elas me dizem. Eu era liberada, por isso é que eu aderi ao movimento. Então, uma coisa importante que eu faço, para mim é importante nas minhas entrevistas, e aqui pegando na questão relacional, nós tentamos sempre falar da família. Claro que há os companheiros, elas têm os companheiros, maridos, né? Ahm, e, e sempre falamos do posicionamento deles. Nós tínhamos mulheres que estudaram porque os pais quiseram. O pai, o homem, né? Algumas a mãe também, mas muitas foram incentivadas pelo pai. Então, são mulheres que já normalmente vêm de famílias, algumas foram recrutadas por irmãos, porque isto era um movimento mais de homens. Elas foram recrutadas por irmãos, não só pelos namorados ou maridos, mas também até por amigos, homens, né? Portanto, há homens, eu não vou dizer que fossem forçosamente feministas, mas pelo menos consideravam que elas tinham capacidade suficiente para ter um contributo válido, porque a nível da clandestinidade elas faziam as mesmas coisas que os homens nas células clandestinas, era o mesmo trabalho, não é? Então, há essas presenças, esse relacional, essas atitudes desses homens e com certeza dos namorados e maridos que dão também espaço, têm um papel fundamental para dar espaço a estas mulheres e no próprio movimento feminista encontramos isso. Há homens que bloqueiam, que é a maioria,
e há alguns homens que abrem as portas, né? Como dirigentes que dão apoio, que colaboram e que abrem portas. Portanto, isso eu diria que nesta história que eu estou a estudar tem sido fundamental, né? Uma série de desafios. Sim, há movimentos teatrais. Nós tivemos agora uma atriz no Carnaval, que o Carnaval também é importante em algumas ilhas de Cabo Verde. Há prémios para as figuras que fazem pequenas representações, né? De rua, e o prémio de mérito teatral foi para uma jovem atriz que encenou a violência sexual contra crianças, que é um tema que está muito também em cima da mesa hoje em Cabo Verde, né? Por conseguinte, há com certeza que o movimento feminista se manifesta a vários níveis. Temos poetisas, escritoras, né? Também mais no pós-independência do que antes. Alguém faz aqui um trabalho sobre a literatura, poesia, né? E mulheres. Ahm, eu acho que nas artes temos agora em Cabo Verde, temos mais intérpretes, né? Com grande sucesso até do que homens, mulheres que são cantoras. Temos algumas compositoras. Acho que as questões feministas poderiam pôr-se com muito mais força, hein? Nas artes do que se estão a pôr neste momento. Julgo que talvez algumas mulheres cineastas, temos algumas realizadoras, e também da diáspora, jovens realizadoras, que estão a pôr muito mais em cima da mesa as questões feministas do que outras, como escritoras, neste momento, escritoras e mulheres, por exemplo, no teatro ou na música. Claro que no pós-independência, as primeiras escritoras que faziam carreira, que publicavam, tudo isso é uma expressão feminista, né? Porque Cabo Verde, de facto, quase não teve antes, né, da independência. Tudo isso era novidade e tudo isso foram sempre rupturas, a vários níveis. Eu acho que estou a tratar de quase todos os temas, está a faltar a divulgação para combater essa invisibilização. Aqui volto a falar da questão relacional. Nós fizemos um seminário em Cabo Verde sobre a participação de mulheres nos movimentos independentistas. Falámos da Guiné, Cabo Verde e Moçambique, e muitas pessoas manifestaram esse desejo de expressar muito mais, divulgar muito mais e estão usando isso, esta parte da nossa história muito importante para as lutas feministas. Então, por exemplo, na altura, uma escritora de livros infantis me contactou, queria fazer um livro sobre isso, para crianças, mas também um realizador, um homem, não é? Cabo-verdiano, que estava fazendo já, acho que não terminou, um documentário sobre uma dessas mulheres que ocupou um cargo de direção, também me contactou. Um outro jovem que quer fazer documentários. Sim, houve interesse por parte tanto de mulheres como de homens, né? Na área artística, em trazer este tema para muito mais para o espaço público, a vários níveis, para vários públicos, para divulgação, justamente com a preocupação de sensibilizar também os mais jovens. Dar a conhecer e saber que este espaço existiu e pode continuar a existir, deve continuar a existir muito mais. Procurando fugir um pouco do debate que tem havido muito na sociedade cabo-verdiana, dominado pelo poder político. Nos últimos anos tem sido a batalha da lei da paridade, portanto, dominada pelo espaço político. Foi aprovada, vamos ver agora quais são os resultados, não é? Continuamos a ter nas últimas eleições, agora temos uma mulher na presidência de uma Câmara perfeita por substituição, porque o eleito faleceu, não é? Portanto, a nível das listas e dos partidos é difícil levar a cabo esse combate. Não põem as mulheres nas listas, põem como suplentes ou em segundo lugar, enfim. Vamos ver como é que isso depois na prática se efetiva. Acho que já toquei em quase todos os pontos, né? Bom, Ângela, eu vou colocar algumas questões aqui também. Uhum.
algumas que são também de interesse da minha pesquisa, não posso deixar de colocar, mas algumas questões mesmo da tua fala que emergem, que são muito importantes para a Uhum. nossa reflexão aqui do grupo, que a gente já começou conversando sobre isso no encontro passado, e que eu gostaria que tu trouxesse um pouco o teu olhar para nos ajudar a compreender. Uhum. Eu anotei tanta coisa aqui que agora eu me perdi nas anotações. Aqui, gente, onde é que eu botei? Ah, tá aqui. Uma das coisas que é muito importante da tua fala, além dessa questão da visibilidade que eu ia colocar, mas que eu só tenho te dar os parabéns, né, como intelectual, o trabalho que tu tem feito nesse sentido, junto com as demais que vem buscando trazer a presença das mulheres, né, na luta armada. E essa questão que tu colocou agora, do reconhecimento que se havia da presença delas pelos próprios dirigentes. É diferente relacionando com a América Latina e no próprio Brasil, do quanto que as mulheres, quando participaram, né, da luta contra a ditadura, na própria esquerda, elas eram tratadas como qualquer coisa, né? Nós temos várias pesquisas aqui no Laboratório de Estudos de Gênero e História, onde mostram até a gente, hoje em dia, a gente chama aqui no Brasil de esquerdomacho, né? Porque Sim. é o termo que as feministas usam, né, para representar a falta de reconhecimento do papel das mulheres na política, ainda na atualidade, mas que vem desse processo histórico de não reconhecimento na luta armada. Então, acho que essa diferencial da forma como os dirigentes homens das lutas de libertação, que eu não percebi já em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, e outros, né, o próprio Tomás Sankara e outros Uhum. que eu tenho acompanhado, Jules Nyerere e tal, a importância, né, que eles davam, e isso com certeza fez muita diferença, né? Porque se eles tivessem barrado, certamente teríamos vivido uma história parecida com a nossa, né? Das questões também que eu queria te perguntar é em relação, falar, né, sobre a quebra do mito que você nos mostra aqui com a tua fala, de que às vezes aqui nos nossos estudos, né, históricos, dizem, o feminismo surgiu com a intelectual fulana que foi para a Europa. Eu sempre brigo com essas teses, né? Porque o feminismo ele surgiu da luta política das mulheres em todo o mundo, cada um, né, num tempo histórico, e muitas até já poderíamos dizer as próprias bruxas, a própria Inquisição, né, foi o Sim. feminismo, uma forma. Poder dar outros nomes que seja, mas isso sempre existiu, desde que a mulher existe, ela resiste. E eu acho muito bacana que tu nomeia isso em Cabo Verde e traz essa sua perspectiva, porque o feminismo surgiu antes dos estudos de gênero, né? Porque aqui tem muitas que nomeiam que o feminismo surgiu com a academia. Então, só para trazer um pouco essas similaridades, aproximações e distanciamentos intelectuais e do Uhum. ativismo, né? A outra questão que eu gostaria, daí sim, uma pergunta, né? Sobre como essa ajuda, você falou muito da importância de ter um financiamento público para as pesquisas. Eu gostaria de assim que tu analisasse para a gente se essa ajuda com todas as aspas ao desenvolvimento, que também financia consultorias e pesquisas, de acordo com os interesses desses ajudadores, como que isso impacta na decisão, nas escolhas, né, das questões dos temas, daquilo que vai ser aprofundado, do tema que vai ser feita a formação, enfim, gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? E a outra questão é muito importante do que tu traz, né? O tempo inteiro a produção da pobreza. A gente conversava a aula passada sobre a diferença entre a pobreza versus empobrecimento. Essa feminização da pobreza, né, no continente não só africano, mas no sul global, né? Na Índia, no Uhum. Brasil, as mulheres sendo árimos de família, né? No próprio texto da Crispina, ela fala sobre isso, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco também mais sobre esse fenômeno, né? Como que sustenta o neoliberalismo e tal, como que é importante nessa feminização da pobreza para a sustentação desse modelo de sociedade, consequentemente o patriarcado e o próprio preconceito e o racismo. Tá bom?
Ok. Não, essa esquerda ao macho em Cabo Verde, por acaso, não se faz referência, não se ouve isso, não deram esse nome. Mas, na verdade, é notório e elas têm dito isso nas entrevistas. O Cabo Verde chegou à independência, enquanto Cabral esteve vivo, há um documento que não foi publicado ainda, do antigo Bureau Político, que era o Comitê Central, não é, do movimento, que tinha umas 5 mulheres, né? Algumas cabo-verdianas também. Chega à independência, as mulheres desaparecem todas, né? A gente teve uma deputada na primeira legislatura, as mulheres não foram para o governo durante todo o regime do Partido Único, quase não estavam na direção máxima do partido. Então a gente, mais do que a gente pode quase falar de um golpe, né? Portanto, o esquerdo macho revelou-se nessa fase. Mesmo as pessoas, né? Logo a seguir, o tratamento muito diferente. Claro que dentre estes, e vai ser preciso aprofundar este tema, havia alguns que não eram tão machos assim, e havia outros que estiveram, sim, abrindo portas à presença e às reivindicações das mulheres, estiveram abrindo essas portas e estiveram dando condições, tanto que temos em 1986 um parlamento constituído quase só por homens que aprova uma lei do aborto, né? E aí houve reações também que é preciso estudar, mas chegaram a ser explícitas por parte da Igreja Católica. Foi um golpe até duro para esse próprio regime, que vai cair em 91. Pensa-se que essa questão tenha tido um peso, e eu acho que sim, deve ter tido um peso muito grande. Tá? A questão de se trabalhar para agendas de organismos internacionais, em Cabo Verde, eu diria que isso não afeta, só a academia, se bem que na academia essa falta é enorme, né? Afeta praticamente toda a sociedade. Porque até as ONGs, né? Como é um país que vive de dinheiro muito que se pede fora, né? A gente tem ONGs que vivem um pouco dessas agendas para sobreviverem, um pouco para não dizer muito, né? Então as pautas, como vocês dizem, os temas, as abordagens, são afetados por isso. Temos pessoas, tanto na academia como nessas ONGs, que têm uma outra consciência e que também tentam intervir noutras pautas, noutros espaços, noutros temas, mas claro que não é com as mesmas condições. Porque aí você tem que consagrar muita energia para sobreviver, tratando estas, estas questões com uma abordagem que interessa aos organismos internacionais para as suas estatísticas, né? Ou para as suas políticas, ou tratando as questões que interessam ao governo, que vai ser financiado pelo FMI, pelo Banco Mundial, portanto, com uma série de, de imposições. No caso de Cabo Verde, essa questão do empobrecimento das populações, eu acho que não tem sido devidamente analisada relativamente ao neoliberalismo, que se faz sentir muito mais, eu penso, no nosso país, não pela extração de recursos, porque não há recursos que possam ser extraídos ainda, há petróleo no mar, mas acho que não é suficientemente, não está em condições de ser explorado com facilidade, quer dizer, depois é tudo muito complexo, o equipamento, preferem ir investindo noutros sítios, não é? Não há isso. Mas há as consequências destas agendas, né? Do FMI, do Banco Mundial, para financiamento da máquina do Estado, que com certeza tem vindo a empobrecer a população, que não ajudam a esta agenda feminista, porque, como vos disse, a diferença é uma reflexão que é preciso levar a cabo. As conquistas na área do ensino, julgo que venham dessa política, essa sim, feminista ou igualitária, desse partido único, né? Portanto, para dar escola a todos. Os cabo-verdianos aproveitaram isso, conseguiu-se ir insistindo, por vezes foi preciso trabalhar com famílias, elas dizem, para as meninas continuarem a estudar no liceu, né? Mas depois, digamos que o verniz estala, como se diz em Portugal, né? Arrebenta quando você vê que as mulheres têm o mesmo nível de formação ou até mais
E em relação à renda e ao mercado de trabalho, há uma separação de género, uma coisa gritante, uma diferença económica, económica gritante. Portanto, julgo que é preciso refletir muito mais sobre estas agendas que são fundamentais, tal como o mundo está organizado, para que o país, de facto, para que a máquina de Estado, funcione, e até que ponto, eu diria, não só a diferença de renda, mas o próprio conceito de cidadania, o exercício de cidadania, acaba por não chegar à maior parte da população. Hoje, nós temos uma crise política séria em Cabo Verde no que diz respeito ao afastamento da população da política e, sobretudo, dos jovens, que já nem vão votar, porque o voto não é obrigatório como no Brasil. Então, as pessoas sentem cada vez mais a classe política como indivíduos que estão a trabalhar para essa agenda e para as suas lutas pessoais e de grupos, não é? Pelo poder. E há um afastamento cada vez maior da maior parte da população que começa cada vez mais a não se sentir sequer implicada, né? Então eu penso que esse sistema neoliberal em que nós vivemos no mundo está-nos retirando meios, está-nos retirando riqueza e está-nos retirando essa consciência de nós próprios também como seres políticos, e essa capacidade de participar, de viver ativamente na sociedade. Eu posso dar um exemplo muito concreto com a minha disciplina, que é a História, como vocês estão a imaginar. Eu disse que não há verbas, porque claro que o Banco Mundial, a FMI, não vai pagar certas coisas, que a gente já sabe, né? E não vai pagar pesquisa em História. E hoje nós temos, às vezes, quando eu falo, tento falar sempre que posso, da presença de mulheres no movimento independentista, já começamos a ter jovens com reações coléricas, sabe? A última vez que eu fiz isso, uma das últimas vezes, aliás, eu tive uma proposta interessante a propósito da divulgação das Forças Armadas, que tem, claro, que temos mulheres militares, e elas incentivaram a que houvesse esse seminário sobre as mulheres, porque houve mulheres até, claro, que pegaram em armas, né? Tiveram alguma preparação militar, não houve destacamento feminino como em Moçambique, mas que tinham alguma preparação e ajudaram. Chegamos a ter jovens, numa dessas últimas palestras que eu dei, que disse: estão-nos retirando a nossa história, né? Eu pensei que Cabo Verde não tinha história. Nunca ouvi essa história. Como é possível nós não sabermos do nosso passado, da nossa história, que as mulheres tiveram esse papel? Então, eu acho, Vera, que o desapossamento está a tornar-se um desapossamento a vários níveis, né? A vários níveis. Outro exemplo dessas pautas, desse mundo em que nós estamos. Eu tenho dito disso muitas vezes, que os cabo-verdianos falam um crioulo. O léxico é quase todo português, mas a gramática é diferente. Algumas coisas do vocabulário mudam. Nós temos quase 50 anos de independência, não se conseguiu ter um projeto, uma agenda para gerir esta questão. Um país que fala e vive numa língua e tem outra língua que é oficial. Portanto, isso, claro que impede ou bloqueia o exercício da cidadania. Há coisas que a maior parte da população, e sobretudo mulheres, que já vinham mais fragilizadas, com certeza, do período colonial, e as mulheres nós não conseguimos apanhar essas marés que parecem nas praias, não é? Aquelas ondas gigantes que batem sobre você, portanto, combater tudo isso, sair do analfabetismo, tentar perceber como é que funciona o Estado, como tentar participar, tentar capacitar-se para ter maior renda, gerir os filhos ao mesmo tempo, quer dizer, entre as coisas que continuaram e as coisas que não se resolveram, claro que quem está mais fragilizado, vemos isso sempre, claro, para as mulheres e também para muitos homens, jovens rapazes, que hoje em dia cada vez mais enveredam pela criminalidade. E aí temos contextos semelhantes ao que eu ouço analistas a falarem sobre Burkina Faso, Mali, países da África Ocidental, onde o jihad, essas lutas extremistas, não é, de islâmicos, que se dizem islâmicos, mas que são fascistas, extremistas, que matam meninas, tiram meninos da escola, que são chamados terroristas. Eles dizem que os jovens recrutados são jovens com pouca formação, com pouca renda ou sem perspectivas de vida, de emprego, na pobreza ou na miséria,
e que são recrutados por esses movimentos. Em Cabo Verde, nós estamos tendo, agora a propósito daquilo que eu tinha dito no início, que é a razão do povoamento de Cabo Verde e dos ciclos de maior riqueza, a posição geoestratégica. Portanto, já desde há algum tempo, Cabo Verde é explorado, sim, como ponto geoestratégico para os tráficos de armas, droga, sobretudo droga, né? Que entra pelo continente, pela África Ocidental e cada vez mais cocaína e outras para a Europa. Por conseguinte, há um florescimento grande de gangues e com armas, que esses sim dão essas oportunidades a esses jovens, neste caso rapazes, que muitas vezes não têm outras, né? E um outro tema que eu tenho falado em certas ocasiões, quando tenho essa possibilidade, mas vi que a Carmelita tem já um trabalho sobre a prostituição, um trabalho em curso desde há alguns anos, ainda não temos os resultados, porque temos este problema com o setor que foi aquele que o Estado escolheu já desde há décadas para investir como o principal setor económico, por causa de todas essas secas, que é o turismo. Então, nós temos um turismo em Cabo Verde, que é um setor que vai crescendo, que se vai desenvolvendo por várias razões, não está muito longe da Europa, não tem grandes tempestades por causa da seca, né? Não tem, também não tem paludismo por causa da seca, não tem mosquitos, não tem essas doenças, então é fácil para os europeus irem e a gente ouve dizer que Cabo Verde é um destino de turismo sexual, menos em Cabo Verde. Há toda uma opacidade e, portanto, esse lugar para onde o sistema neoliberal nos está empurrando, não é? Causa, de facto, aprofunda essa a desigualdade social que tem aumentado, não é? Desde os anos 90. Portanto, conhecemos esses problemas também, como muitos outros países. É isso. Muito obrigada, Ângela. Ai, Uhum. Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito contente e satisfeita por saber que no Brasil vocês persistem. Em Cabo Verde ainda não temos a área de estudos de género, não é? Na universidade, mas vamos empurrando conforme podemos. Temos, felizmente, algumas colegas que se especializaram e que vão fazendo trabalhos ou dando algum espaço, né, para respirar. Infelizmente, nas condições que temos, temos de andar devagar, né? A gente, mesmo que os temas tão duros, é muito importante ter uma pessoa como você, uma intelectual engajada, uma pessoa comprometida, que tem todo esse trânsito. Então, trouxe um panorama além até das expectativas. Acho que estamos muito satisfeitos com esse momento, essa experiência desse encontro. Queríamos, claro, que você estivesse aqui para a gente se abraçar, mas que bom que a gente também aprendeu, né, com a pandemia, a fazer essas conexões. Então, é muito importante. Quero te deixar também um abraço da professora Miriam, que esteve com Covid, então está ainda num momento ainda de transição da saúde dela. Dizer que na próxima ronda sobre Cabo Verde teremos a Carmelita, então, né, que bom que já tem também essa conexão, Bom, vai sim. ser bem especial. Uhum. E convidar a Ângela para que venha no Fazendo Gênero 13, que vai ser em 2024, assim como nós pretendemos algumas aqui para o Conlab, que vai ser em Cabo Verde em setembro. Então, vai ser bem de setembro Muito desse ano. gosto. Muito Setembro, obrigada, sim. Ângela.